Sensacional. Ele chegava rindo, ele saía daqui rindo e não tinha tempo ruim com ele. Por quê? Eu acho que ele era muito feliz pelo seguinte. O nível de exigência, assim, elevadíssimo. Uma preocupação em fazer o melhor possível sempre. Uma família bonita. Era um misto de pai com o irmão mais velho, assim, não só meu, né? Todos os meninos, eram muitos meninos no grupo. Ele se sentia muito bem no local de trabalho dele. Impressionante a força de vontade, porque o Dionísio não era um cara muito estudado. Muita saúde, ele sempre foi um cara que corria muito, andava no barigui e tal, se alimentava muito bem. Mas ele tinha uma vivência muito grande e ele pegava as coisas e guardava. Sabia tocar violão bem, né? Cantava as músicas do Jorge Benjor. Tinha uma capacidade de assimilar várias coisas da vida e não esquecer nunca mais. Sempre, isso ele tinha. Certo? Enquanto atleta, quando ele não jogava bem, ele sofria muito com isso. Ele sofria muito, sabe? Uma das poucas vezes que eu vi o Djonga muito triste e até chorando foi quando colocaram fogo de forma criminosa na loja que ele tinha, a Djonga Confecções. Era uma loja onde ele tinha investido, era uma loja e com fabricação própria. Então ele fabricava ali, vendia, era uma estrutura muito boa, na 24 de maio, entre a 7 de setembro e a Silva Jardim. E no incêndio criminoso, eles acabaram levando praticamente tudo que o Djonga conseguiu investir do que ele tinha como jogador de futebol. Os jogadores até então não ganhavam tanto dinheiro. E o Djonga sentou e começou a conversar e contar para mim e para minha mãe. Disse, eu coloquei tudo ali e começou a chorar. Você imagine, cidadão daquele tamanho desabando, né? E ali eu percebi mais um ponto importante do Djonga. Ele realmente, apesar daquele corpãozinho todo, na verdade, era uma criança que tinha a inocência da criança, que tinha a vitalidade que tem que ter realmente um homem, que tem que tomar conta da casa, que tem que fazer tudo, que tem que ser um pai de família, mas no íntimo continua sendo aquele menino, continuava sendo. E a partir dali a gente criou um laço ainda maior de amizade e aí são diversas histórias, né? E eu vou dizer para vocês, o Dionísio foi um grande exemplo para mim, porque ele quebrou pedra, mas ele chegou num nível que a gente não esperava, né? Eu conheci o Dionísio, não sabia que era ele, em Ribeirão Preto, quando eu joguei em 1967, no Botafogo do Ribeirão Preto. Tinha um moleque que pegava a bola atrás do gol e tudo, que depois, por conversas, eu fiquei sabendo que era o Dionísio, que tinha o apelido de Rebite, lá em Ribeirão Preto. Foi um jogador assim especial, jogou em grandes clubes, né? O futebol brasileiro de 70 para cá, vamos dizer assim, que teve umas 10 equipes que marcaram de fato a época. Em duas delas o Dionísio esteve presente, né? No Atlético Mineiro e depois no final, mais à frente um pouco, ele foi para o Internacional. Posteriormente eu era treinador do Atlético Paranaense em 1978. Um diretor chegou para mim e disse, você quer um lateral esquerdo? Eu tinha só o lote. Digo, quem é? É o Dionísio do Internacional. Digo, opa, quero. O Dionísio passou no Atlético Mineiro, eu conhecia de nome, né? Sabia que ele tinha jogado no Galo e jogava no Internacional, não podia ser um jogador comum. E trouxe o Dionísio, dei o aval para que ele viesse, ele veio e nós nos tornamos grandes amigos. E no final da década de 70, para nossa alegria, ele aportou aqui no futebol paranaense, primeiro no Atlético Paranaense, em 78, e 79, 80, 81, depois no Curitiba, né? E aí, para mais alegria ainda minha, foi para o Pinheiros, onde a gente estava, e fizemos uma amizade muito grande, jogamos junto, até eu, né? Ele permaneceu mais um pouco. Lembro do Dionísio também porque na decisão de 1984, que o Pinheiros sagrou-se campeão, ele tinha uma maneira de bater escanteio que a gente chamava o escanteio dele de bumerangue. A bola fazia uma parábola no ar, né? E ele conseguiu, com um escanteio cobrado contra o Rafael, goleiro do Curitiba, a marcação de um gol importante para o Pinheiros. O Dionísio era um jogador muito forte, um poder de
preparação física impressionante. E ele caprichava nisso. Então o pessoal tinha muito medo dele. Foi treinador de futebol, teve em Belém do Pará, teve no interior de São Paulo, no comercial, até na terra dele. Depois ele largou a mão do futebol, se desencantou com essa história de ser treinador. E eu, Sicupira e outros tivemos a ideia de trazê-los para o rádio. Isso na época da Rádio Colombo, ou melhor, da Rádio Clube. E naquela ocasião tinha algumas restrições para com o Dionísio, mas em função do seu palavreado, né, da sua maneira de tratar o povo, era muito interessante para o rádio. Né? O rádio precisava uma inovação. Nossa, e olha, assim, sabe, a vontade que ele tinha, eu acho que foi um amor até maior do que como jogador, viu? A questão de comentar, esse profissionalismo ali, com base no comentário esportivo, foi muito mais intenso ainda. A gente estava fazendo uma mudança de equipe e a gente precisava de um comentarista esportivo que tivesse uma linguagem, diria assim, mais emotiva, mais o povão mesmo do futebol. E aí me sugeriram o Djonga. Então eu liguei para ele, marquei num restaurante para a gente almoçar e a nossa contratação foi muito difícil. Ela demorou exatamente 1 minuto e meio. A gente teve a chance, eu tive a chance, na época eu era coordenador da equipe, tive a chance de dar um nome ao programa deles. A gente teve que fazer numa época, né, Edu? A gente tinha programação até meia-noite nos sábados e domingos. Então começou a ter que inventar programa para todo mundo. Aí o Edu, por exemplo, disse, eu não vou fazer um programa nenhum, mas eu tenho uma dica para vocês. Eu tenho o Mané Brasil, que é o filho dele, que também trabalha em rádio, que pode vir fazer um programa esportivo. Veio aqui e fez o grid de Banda B. Aí o Osmar Antônio não tem o nome, disse, Papo Fino, né, Osmar? Quem brinca com ele, porque é magrinho e tal, Papo Fino. E o Djonga, o programa do Dionísio e tal, e vai aquela e volta, eu disse, Sangue Bom, Djonga. Você fala para todo mundo Sangue Bom, não precisa inventar um nome. Já tem um nome, né, que era a marca dele. Todo mundo que ele achava muito gente boa e tal, é o Sangue Bom. Ele era muito feliz como comentarista, ele se identificava, certo? Eu acho que foi a troca mais acertada que ele fez na vida, foi do campo para o microfone. Um cara que tinha um carisma que eu hoje não vejo ninguém em Curitiba com o carisma do Dionísio Filho. O carisma que ele tinha com o público, com o torcedor do Curitiba, do Paraná, do Atlético, não tinha time. Aonde o Djonga fosse comentar um jogo, ele era atração. O Dionísio era, assim, aquela pessoa que se ele saísse de casa e esquecesse a carteira dele com o dinheiro, com os cartões de manhã, o Dionísio podia passar o dia inteiro na rua, sem dinheiro, sem nada, que ele ia almoçar, ele ia abastecer o carro, ele ia fazer o que ele quisesse. Por quê? Porque a cidade inteira conhecia o Dionísio. Acho esse lado dele espetacular, sem contar a questão técnica, tática dele, que ele sabia muito bem para comentar um jogo de futebol, ele comentava com conhecimento, porque ele tinha sido jogador, treinador de futebol, um grande treinador de futebol, inclusive. Ele sabia exatamente o que ia acontecer antes da jogada em si acontecer. Ele tinha uma visão futura, assim, muito boa. Você sabia a substituição que o técnico iria fazer. Parecia que ele ligava para o técnico no intervalo e falava qual que ia ser a substituição. Ele era muito bom, antecipar a visão assim, do jogo, ele era bastante diferenciado. Eu posso dizer que ele foi um cara que teve sucesso quando mudou de carreira. Geralmente o jogador de futebol muda de carreira, tem dificuldade, porque ele não sabe fazer muita coisa, não faz trabalho de banco, não lida com cheque, o dinheiro vem na mão, cai na conta, sabe? Tem gente que faz para ele. Para o futebol, de repente, como é que faz? Tem que fazer outra coisa. Eu, por exemplo, sou professor de educação física, eu fui dar aula de educação física. O Dionísio parou, ele não tinha uma profissão. Ele teve loja de carro, ele vendeu uma roupa, sabe? Ele procurou o espaço dele em vários lugares. Foi um cara que foi à luta e não tinha a mínima vergonha de nada, até que ele veio para a rádio, foi para a televisão, teve sucesso. Era um cara admirado, a gente via pela manifestação dos outros. E teve uma passagem brilhante nesse plano e se foi muito cedo. Olha, no final de ano, 2014, final de 2014, nós fomos passar o final a passagem do ano em Camboriú. Estava todo mundo super feliz, certo?
Mas eu fico pensando assim, lá já me preocupou uma coisa assim com ele. Ele não era ele mesmo. Ele sabia que era o último, parece que ele tinha certeza que era o último final de ano que estava passando com a família. Do dia 31 para o dia 1º, ele estava meio triste e ficou sentado, todo mundo fazendo maior bagunça na praia. Ele ficou sentado olhando intensamente para o mar, sério, todo de branco, mas numa seriedade que aquilo me preocupou muito, certo? E qualquer coisinha que ele sentia, ele já estava preocupado, procurava bula, querendo ler tudo, os remédios, e ele não era disso. Isso nós viemos de lá no dia 3 ou 4 de janeiro, quando foi no dia 8 de janeiro, no dia do meu aniversário, inclusive, nós estávamos aqui esperando ele chegar para o jantar. Ele chegou, mas com o olho super amarelo, amarelo assim. E eu falei, Dima, por que você está com o olho tão amarelo? Ele falou, estou. Eu nem percebi, ninguém me falou nada. E a casa cheia de gente, e ele pediu desculpas e foi deitar. Certo? Aí no outro dia a gente já foi para o médico e foi imediatamente a constatação de que ele estava com um tumor no fígado. Uma coisa assim, bruta. Isso tudo foi do dia 8 ao dia 12 de janeiro. Aí ele já foi internado e foi no 16 de fevereiro ele faleceu. Ele não sentia nada? Absolutamente nada. Eu, além de diretor da rádio, também sou advogado. E o Djonga, ele saiu de férias em dezembro e diz ele que ia fazer uns exames. E a gente nunca se preocupou, porque o Djonga era atleta, então, né, a gente não se preocupou muito com isso. E eu saí entre o Natal e o Ano Novo. E voltei logo no início do ano e fui chamado ao hospital que eu advogo, porque tinha uma reunião lá e queriam falar comigo. E aí estava a equipe médica reunida e disseram, olha, nós estamos com um caso aqui muito difícil. E a gente precisa fazer um documento, porque essa pessoa tem um tumor, acho que chamava tumor de Krafft, que é um tumor raro, mas que dentro dele estava com uma dimensão muito grande. A princípio não teria tratamento, mas como diziam eles para mim, como essa pessoa é uma atleta, a gente vai tentar um tratamento. A gente conseguiu um contato com um hospital da França, com autoridade nesse tipo de tumor, e a gente está discutindo uma alternativa de um tratamento. E a gente vai começar. Então você, como advogado, gostaria que você fizesse esse documento, porque é um tratamento que tem um certo risco e a família precisa de assinar. Tudo bem, né? Isso faz parte da minha profissão, eu advogo para esse hospital há 20 anos. E aí disse, não, então me dá o prontuário, eu fui anotando as coisas. E quando chegou o prontuário a mim, eu olhei o nome. Então, era Antônio Dionísio Filho. Ele, sabe, ele estava bem com a vida. Ele vivia bem com a vida, de bem com a vida. Não tinha problema de viver para viver, não. Eu acho que por isso que a passagem dele foi tão rápida, porque ele viveu tanto, parece que ele adivinhava que tinha que fazer tudo muito intensamente, sabe? Você acorda, você começa a pensar, fazer isso, aquilo e tal, e... Poxa, o Djonga morreu, sabe? Parece que não cai a ficha assim, porque ele não combina. O Djonga não combina com a morte. Não combina. Porque era um cara alegre de espírito, de coração, era fisicamente um cara muito forte, então não tem da onde. Porque às vezes a pessoa está um pouco debilitada, você diz, a pessoa está debilitada, parece que vai meio acostumando. Ou a pessoa não é uma pessoa alegre de espírito, não é boa de coração, você vai dizer, essa pessoa... Não. O Djonga partiu no auge, no momento, inclusive, que como comentarista, ele finalmente estava sendo reconhecido como um dos grandes comentaristas do Brasil. Eu tentei aproveitar ao máximo, assim, e ele sempre, até por ele falava que ser atleta, ele não ia partir, né? Ele tentava muito, tipo, eu acho que ele sabia bastante, que ele estava indo, mas até por ele ser um cara forte e tudo. E ele tentava proteger a minha família, a gente, meus irmãos, a minha mãe, falando que não ia, que ia conseguir. E pra mim foi, tipo, eu não esperava. Assim, achava mesmo que ele ia conseguir. E eu me dei conta que ele partiu assim quando eu sentei para ver um jogo e ele não tava mais do meu lado. Essa foi aí que tipo a ficha caiu para mim.
Eu acho que ele não foi. Eu acho que ele continua. Gente com o Dionísio não parte de vez. Continua. Não dá para tirar o Dionísio da nossa vida, da nossa casa. Não dá. Não tem como tirar. Tem uns filhos aí que sabem, né, como é que é essa relação. Gente, ele não sai daqui. Ele está aqui. Está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, gol. Direto de Balneário Camboriú para os estúdios da Bandeirantes, direto do Estaleirinho, Laranjeiras e tudo mais, meu amigo Dionísio Filho, bola sadia, sangue bom, como é que tá, Djonga? Tudo bem? Boa tarde, um abraço. Boa tarde a você, PC, a Flavinha, grande Valmir, Marcelo Ortiz, a todos vocês que nos acompanham, um grande ano para todos nós. É claro, a minha expectativa, acredito eu, que é de todos que torcem para o futebol paranaense. Um grande ano para o nosso trio de ferro, principalmente quando se trata de campeonato brasileiro.